Doutor Luiz Fernando, é interessante que nós, brasileiros, nós temos o hábito de começar a prestar atenção depois que fechou a porta, principalmente nessas questões de MP, de medida provisória, né? Já foi para a Câmara, pouca gente discutiu, foi para o Senado, pouca gente discutiu e fecha essa semana. Mas um assunto que foi muito discutido, a questão aí da liberdade de trabalhar o domingo. Eu gostaria que o senhor nos explicasse em que pé ficou essa situação. Domingo ficou um dia comum da semana? Então, Donizete, essa medida provisória, que o nome é de liberdade econômica, na verdade pouco trata de liberdade econômica, né? Essa medida provisória, ela é uma verdadeira miscelânea, né, de artigos de diversas legislações, tanto trabalhista, tributária, de direito civil, e a justificativa que o governo deu que seria que ela destravasse a economia, que ela permitisse, né, que as empresas tivessem mais liberdade, como o próprio nome diz. Mas, infelizmente, não é isso que você vê no texto da lei. Você vê um verdadeiro Frankenstein, né, que nós temos ali artigos que simplesmente dificultam a vida do trabalhador, né, a questão da personalidade jurídica, que nós vamos tocar mais adiante, a própria questão do trabalho ao domingo, né, da folga ao domingo e da possibilidade do trabalho ao domingo. Agora, essa questão, que era bastante polêmica, ela caiu agora essa semana no Senado, né? O Senado retirou essa questão do trabalho ao domingo, então vai manter da forma como é na legislação atual. Então, para algumas categorias, como o Senado derrubou, para algumas categorias, trabalhar ao domingo, se trabalhar ao domingo, tem que receber como hora extra. Sim, isso já existem várias categorias, né, que trabalham aos domingos, e isso a empresa vai continuar tendo que cumprir a legislação vigente, né, principalmente o que tiver na Convenção Coletiva de Trabalho, né, nos acordos coletivos e na própria CLT. Quando se fala de liberdade econômica, de flexibilização na questão trabalhista, dentro da tua experiência, doutor Luiz Fernando, por que alguém queria, ou tentou, né, tornar aí o domingo, né, como se fosse um dia normal? O que mudaria? Qual que é a intenção disso? Então, o governo tem essa visão de que ao retirar direitos dos trabalhadores, ele estaria garantindo mais empregos ou gerando mais empregos. Nós vimos que isso não é verdade, né? Nós temos aí um exemplo claro que foi a reforma trabalhista, né? A partir de novembro de 2017 entrou em vigor a reforma trabalhista, onde vários direitos trabalhistas foram flexibilizados, né? Alguns simplesmente retirados. Eu me lembro de ter vindo aqui na Rádio Mensagem, sim, pouco tempo após, sim, né, Cristiano? Nós estivemos, sim, aqui. Estivemos aqui. Tem 2 anos já? Já tem 2 anos já. Passa, hein, E a discussão que se fazia naquela época bom, agora que flexibilizou, que reduziu alguns direitos, né, que era assim, o trabalhador prefere ter muitos direitos ou ter emprego? Então vamos diminuir os direitos para ter emprego. Mas já se passaram 2 anos e cadê os empregos que eram para ser criados? Não foi criado emprego nenhum. A nossa economia ela continua engatinhando, né? Nós continuamos com desemprego altíssimo, na mesma proporção que estávamos naquela época, 2 anos atrás. Quer dizer, nós não saímos do lugar. Os trabalhadores tiveram seus direitos reduzidos, né? A legislação trabalhista foi flexibilizada, os sindicatos foram enfraquecidos, o trabalhador ele teve a possibilidade ou o direito de recorrer à Justiça do Trabalho diminuído, e isso para nada melhorou a nossa economia, né? Estamos na mesma situação. Então, o que a gente vê é que o que realmente pode ajudar a economia a crescer, né, a aquecer a economia, não é a redução de direitos trabalhistas. Isso já está demonstrado aí pela própria reforma. E a MP ela vem mais ou menos no mesmo sentido, né? Ela vem restringindo alguns direitos, né? Não só essa questão aí de domingo, que apesar de ter caído aí era uma intenção, mas temos outros pontos aí que a MP está atacando. De liberdade econômica mesmo, eu vejo muito pouca coisa nessa legislação. Eu me lembro bem quando a gente conversou sobre a questão aí da reforma trabalhista, a gente percebe que eles estão linkando muito a reforma trabalhista com a questão tributária, com a questão econômica. Eu me lembro quando foi cogitada a questão da pessoa poder ser demitida e recontratada posteriormente pela mesma empresa. Muita gente foi demitida e poucas retornaram, sim, em relação à questão da intermitência, sim, né? Sim, temos casos assim dentro do sindicato que ocorreram isso mesmo. Não voltaram
e aquelas vagas que eram para ser colocadas outras pessoas não existe mais. Fechou. Tipo assim, uma pessoa consegue fazer 5 trabalhos, já fazia muito, 3 trabalhos, agora fazem 5 trabalhos e não contratam mais pessoas. Doutor Luiz Fernando, dentro da questão trabalhista, eu conversei com alguns advogados também, e me parece que tem alguns juízes dando algumas causas para o trabalhador que está se criando um vínculo trabalhista, ou seja, mesmo que ele foi demitido, passou aquela quarentena, e ele presta serviço em tempo para aquela empresa, dependendo desse tempo em tempo, acaba dando vínculo trabalhista, né? Sim, na verdade o que acontece, Donizete, aquela reforma que ocorreu em novembro de 2017, né, a reforma trabalhista, essa nova lei, ela gerou uma insegurança jurídica muito grande. Acho que esse que é o termo, né? Exatamente. Essa nova figura do trabalho intermitente, se você for verificar, pouquíssimas empresas, pouquíssimas categorias estão aplicando, justamente porque não tem segurança jurídica. Por quê? Porque o conceito de empregado e de empregador, ele continua o mesmo. Quer dizer, se você está dentro do conceito de empregado, não importa o nome que você tem, intermitente, autônomo, a empresa pode dar o nome que ela quiser, mas se você está dentro desse conceito legal na CLT, vai ser reconhecido o vínculo empregatício. Então, a lei nova, ela trouxe muita insegurança jurídica. E nós estamos vendo aí decisões para todo lado. Tem juiz que entende dessa forma, tem juiz que entende de outra. Quer dizer, cada um está entendendo de um jeito, porque essas matérias elas ainda não chegaram, né, lá nos tribunais superiores, no Supremo Tribunal Federal, para que a gente tivesse uma uniformização das decisões. Inclusive, muitos pontos daquela reforma trabalhista lá de 2017 ainda estão sob júdice, ainda estão com ações pendentes no Supremo Tribunal Federal e podem ser derrubados, né? Alguns pontos daquela reforma lá foram questionados, né? Pois não, Cristiano? Bem, eu só queria colocar aí com o doutor Fernando muito interessante a questão dos ataques que ocorreram da reforma trabalhista. Hoje, o nosso sindicato dos químicos aqui do Vale Paraíba, ele existe uma convenção que barra muito isso aí. Bem, tínhamos problemas aí que a reforma trabalhista, o doutor Fernando viu a questão das homologações que não era para ser feito no sindicato. Hoje, praticamente 99% de nossas empresas fazem novamente no sindicato, porque a transparência para o trabalhador que foi demitido receber a sua homologação, uma homologadora lá fazendo o cálculo certinho, isso é direito adquirido do trabalhador fazer dentro do sindicato. A empresa, com essa reforma trabalhista, ela não queria fazer mais no sindicato. E qual era a transparência para o trabalhador? Eu vou pagar qualquer coisa para ele, tá bom. Não, a gente não concorda com isso. E hoje, depois de 2 anos, 99% das empresas fazem homologação no sindicato. Isso é por conta das ações, doutor? Por exemplo, a pessoa faz uma homologação na empresa. Aí, se tiver alguma coisa errada, ela vai procurar o sindicato. Olha, está errado, está faltando isso. Ou seja, ela entra com uma ação contra a empresa que não homologou corretamente. Pelos dados que o Cristiano nos passa aqui, parece que o empresário se tocou. Olha, é melhor fazer todo mundo junto e já fecha o acordo ali, né? Sim, porque ao fazer a homologação no sindicato da categoria, o sindicato ele já vai fazer uma conferência daquelas verbas que foram pagas. Na verdade, a homologação é simplesmente isso, é a conferência. Se tiver alguma coisa errada, o sindicato vai orientar a empresa a fazer o acerto. Não é nem mais nem menos, né? Não, e outra, já se resolve ali, entendeu? Marca uma nova, não faz homologação naquela data, marca uma nova data, a empresa corrige o que está errado, quer dizer, então você evita um processo trabalhista. Sim. Porque se você faz homologação na empresa e tem alguma coisa errada, o trabalhador vai depois no sindicato, qual é a solução que se dá? Ação trabalhista, né, que é ruim para todo mundo, é ruim para a empresa, mais caro, né, que fica bem mais caro, e é ruim para o trabalhador que vai ter que esperar um tempão, né, porque infelizmente as ações trabalhistas demoram muito tempo para se resolver. Em relação, doutor Fernando, eu conversei com um amigo também sobre essa questão aí a pessoa prestava 3 vezes por semana um serviço numa empresa, 3 vezes por semana. Uhum. Só que daí ela tem todas, vamos colocar segunda, quarta e sexta, mas ela cumpria ordens de alguém. E segunda, quarta e sexta, aí me parece que a justiça entendeu, olha, ele é vínculo empregatício, ele é um funcionário. Os requisitos do vínculo empregatício, né, você já citou alguns. A habitualidade, né, a pessoa
está habitualmente, né, prestando serviço na empresa. Sempre aquele dia. Exatamente. Outro seria a subordinação. Ela está subordinada. É diferente de um prestador de serviço, né? Ele vai lá, faz um serviço e vai embora. Não, esse trabalhador ele está subordinado. Tem alguém da empresa que dá ordens para que ele cumpra. E outra é a onerosidade, a remuneração que ele recebe em troca do seu trabalho. Preencheu esses requisitos, é vínculo empregatício, não importa o nome. Você pode bater o carimbo lá na carteira do trabalho do trabalhador como autônomo, como intermitente. O nome você dá qualquer nome que você quiser, mas preencher os requisitos do vínculo empregatício vai ser dado. A Justiça do Trabalho vai reconhecer, porque isso não mudou. Mas o que eu estava dizendo, Donizete, é que a gente tem pontos nessa lei que prejudicam ambos os lados, tanto o trabalhador quanto o empresário. É a questão, por exemplo, do registro de ponto. O registro de ponto, com a nova lei, ele vai deixar de ser obrigatório para as empresas com mais de 20 empregados. Na atual legislação, são 10 empregados. Né? Empresas com mais de 10 empregados, obrigatoriamente, tem que ter o registro do ponto. Então, algum empresário pode pensar, bom, isso deve ser bom, né? Eu não tenho que ficar comprando essas maquininhas para registrar ponto, diminui a burocracia e tal. Na verdade, não é. O controle de ponto dos funcionários é uma coisa boa para ambas as partes. É uma segurança, tanto para o empregado quanto para o empregador. Para o empregado, para que ele possa comprovar e receber as suas horas extras, e para o empregador, porque se ele for acionado na Justiça do Trabalho, ele vai ter que provar a jornada do seu empregado. Então ele não vai correr o risco de sofrer uma condenação, às vezes até injusta, porque ele não tinha controle nenhum da jornada dos empregados. Então isso é algo que não facilita, que não ajuda em nada a vida das pessoas. Né? E assim como isso, tem outros pontos na legislação que, ao invés de ajudar, acabam atrapalhando. Essa MP, a medida provisória, que foi discutida a questão aí do trabalho aos domingos, então mudou tudo, né? Mudou, Donizete, nessa questão do trabalho aos domingos, né? Isso daí foi alterado lá no Senado Federal. A medida provisória, ela passou pela Câmara dos Deputados, né? Foi para o Senado, e no Senado houve essa modificação. Então, com relação ao trabalho aos domingos, ela manteve o que está na legislação atual. Agora, é importante a gente lembrar que ela ainda vai retornar, né, para a Câmara dos Deputados, e depois vai para a sanção presidencial. Então, ainda pode ter alguma alteração na medida provisória. A gente estava falando, a nova lei, na verdade, ela não é uma lei ainda, né? Ela é apenas uma medida provisória. Ela só vai ser uma nova lei a partir do momento em que for sancionada pelo presidente da República e for publicada e entrar em vigor. E ela só retorna agora para a Câmara dos Deputados porque teve essa alteração, Exatamente. Né? Quando há alteração, né, no Senado Federal, ela retorna novamente para a Câmara dos Deputados, né? Então, isso é necessário justamente por conta... Não só essa alteração, Donizete, eu gostaria de falar aqui que outros pontos foram alterados, e é interessante a gente citar porque a gente vê qual era a intenção do governo, né? Que a gente está falando aqui de flexibilização, de redução de direitos trabalhistas. Essa medida provisória, ela... No início, na sua proposta original, ela retirava o adicional de periculosidade de 30% dos motoboys. Isso, por exemplo, não foi falado. Não. E é uma coisa que caiu também e que foi retirado da MP. Então mantém 30%. Mantém os 30% no caso dos motoboys, adicional de periculosidade. Outra questão, ela tinha um dispositivo em que os contratos de trabalho, em que o trabalhador recebesse mais de 30 salários mínimos, eles sairiam da jurisdição da Justiça do Trabalho e seriam regidos pelo direito civil, direito comum. Olha que interessante, quer dizer que você deixaria de aplicar a CLT. Esse trabalhador, né, por ter um salário maior, ele perderia todos os direitos garantidos na CLT, manteria apenas os direitos trabalhistas garantidos na Constituição. Isso também caiu, mas aí dá para a gente ver qual era e qual é, na verdade, a visão que o governo tem. A visão que o governo tem é que o direito trabalhista é um empecilho, e não é. O direito trabalhista, ele não é um empecilho, ele além de ser um direito do trabalhador, ele ajuda a fomentar a economia. Ajuda a fomentar, porque quanto menos direito o trabalhador tiver, menos ele ganhar, menos a economia vai se movimentar, né? O consumo diminui. Então há uma visão equivocada desse governo ao dizer que menos direito significa mais emprego. Não é verdade. Aliás, menos direito significa a nossa economia piorando cada vez mais. É o que está acontecendo. Nós estamos vendo aí.
né? A economia está engatinhando, né? Nós estamos numa situação péssima, né? O Brasil não melhorou nada em relação ao que a gente discutiu há 2 anos atrás. Aventou-se também, doutor Luiz Fernando, a possibilidade da retirada e extinção da multa, né, do FGTS de 40%, né? Aventou-se. Sim, veja, você percebe que vai tudo na mesma toada, não é? A legislação, o governo ele propõe leis novas, nenhuma delas para melhorar a situação do trabalhador. Todas elas são para dificultar, para piorar, para retirar direitos do trabalhador. Isso está gerando emprego? Não está gerando emprego. Ah, então para onde está indo? Bom, se o trabalhador está ganhando menos, alguém está ganhando mais. Realmente, grandes empresas, né, grandes conglomerados de empresas, né, bancos principalmente, estão ganhando mais. Estão com a sua margem de lucro aumentada. É isso que está acontecendo. Aumentou a margem de lucro. Isso é simples da gente. Vou fazer um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho uma padaria e eu tenho 10 trabalhadores nessa padaria. Se o salário desses trabalhadores ou os direitos diminuem, eu vou contratar mais trabalhadores? Não. Eu simplesmente vou aumentar meu lucro. Eu só vou contratar mais trabalhadores se eu começar a vender mais pão. Quer dizer, você precisa o quê? Você precisa aquecer a economia. Só uma economia aquecida, com consumo alto, é que você vai ter contratação de mão de obra. Reduzindo direitos trabalhistas não vai se conseguir nada, a não ser aumentar a margem de lucro de algumas grandes empresas. Só o aumento da demanda, o aumento do consumo, mais gente comprando, é que gera emprego. Se as pessoas estão endividadas, se as pessoas estão sem dinheiro, com seus salários rebaixados, né, com seus direitos trabalhistas achatados, elas não vão consumir, né, e as empresas vão vender menos. Então é por isso que a economia não anda. Em relação à questão aí da liberação dos R$500 a partir de agora do FGTS, doutor, e por ano que vem, a partir do ano que vem também, quem desejar aí pode ter aí um percentual maior na data do aniversário. O que o senhor achou disso? Penso assim, não é possível que o governo permita o saque de 500 e depois o trabalhador não possa fazer o saque quando ele for demitido. Eu acho que talvez isso até passou aí desapercebido, mas é necessário aí uma regulamentação para deixar claro. Porque se o objetivo da medida é incentivar a economia, se o FGTS ficar preso na hora de uma demissão, isso não incentiva coisa nenhuma, né? Muito pelo contrário, além de prejudicar o trabalhador, também não coloca aí mais dinheiro na economia. Mas caso isso venha a ser regulamentado e possa ter anualmente aí um saque do FGTS, eu acho bom, porque o FGTS é o dinheiro do trabalhador, ele pertence ao trabalhador, né? Ele está sob lá a guarda do governo, né? Ele está lá no fundo, sob a guarda do governo, mas ele pertence ao trabalhador. Então, quanto mais possibilidades do trabalhador poder sacar e ter acesso a esse dinheiro, principalmente, né, no momento que a gente está, né, de quase uma recessão, eu acho interessante. Então deixa eu só dar a informação aqui para o nosso ouvinte entender. Esses R$500 agora será liberado para todo mundo, tá? Vai ser liberado para todo mundo. Quem tem conta na Caixa Econômica Federal já recebe automaticamente. Quem não tem conta na Caixa Econômica Federal, aí vai ser a partir de outubro, aí vai ter que indicar aí o banco para o depósito desses R$500. Até aí tudo bem? Até aí tudo bem. Só que a partir do ano que vem, se você quiser receber no teu aniversário um percentual em relação ao seu FGTS, você também vai ter que falar, olha, eu quero receber no meu aniversário. Só que, como disse o Cristiano, se você for demitido, você só vai poder pegar o seu FGTS depois de 2 anos. E a multa do FGTS, quer dizer, o FGTS foi criado justamente para você nessa hora de... Sim. De necessidade, na hora que o trabalhador foi demitido. Eu trabalhei 20 anos numa fábrica, foi mandado embora. Vou sacar, mas peraí, só vai receber 5% do seu valor em 2 anos, ou 1 ano em ano, na data do seu aniversário? Eu não concordo, estou desempregado. Eu vou querer meu dinheiro, quero sacar meu dinheiro, mais os 40. Não. Aí você vai ter. Por isso, quando você faz esse saque de R$500, você vai acertar um ou vai acertar o outro. Entendeu? Aquele detalhe, né? Eu até esperava que nesse comecinho de ano agora, até aventou-se a liberação de um pouco mais agora no FGTS. A imprensa divulgou isso, depois eles recuaram e não conseguiu liberar um pouco mais. Eu até penso o seguinte, né? No final do ano todo mundo quer fazer uma pinturinha em casa, fazer algo diferente em casa. Tem muita gente desempregada, não tira a questão não. Tem muita gente desempregada que esse R$500 vai fazer falta. É remédio, é comida, é água, é luz, é aluguel atrasados. Eu sei disso, mas pense bem, tipo assim, você que é trabalhador, trabalhou 10 anos em uma fábrica,
por causa de você tirar R$500, que se você for mandar embora, for mandado embora durante essa semana, você não vai sacar o seu FGTS, porque você fez opção. Então o governo não demonstra isso. A gente vai vir no outro programa, caso o Donizete vir aqui, eu vou trazer uma outra pessoa junto com o Dr. Fernando, que é o Davi também, juntamente com o Cabral, que são especialistas em falar isso aí, porque a gente já está estudando isso aí e já está passando nas assembleias na porta de fábrica. Porém, o desemprego é tão grande, tão grande, tão grande, que muita gente vai pegar os R$500. Então é um alerta, né? Eu acho que eu tenho outra coisa pior, né? Pelo menos a opinião minha, do Donizete e Eugênio, a possibilidade do ano que vem de quem optar poder fazer o empréstimo e colocar o seu FGTS como garantia. E isso a gente sabe como um banco funciona, né? O banco vai ficar ligando. Não, vai ficar ligando para você, olha, tá liberado o que você quiser aqui. Porque o dinheiro já está na conta e se você emprestou 5 mil, você vai pagar 15 mil. Sim, o endividamento das famílias já está muito alto, né? Eu vi uma pesquisa recente que o endividamento das famílias e dos trabalhadores do Brasil, ele já está muito alto, por conta justamente aí desse período, né, que a gente está passando de muitas dificuldades, de desemprego altíssimo, né? Então, realmente, isso é uma medida, assim, que num primeiro momento... eu precisava ver como é que vai ficar, porque eu acho que ainda vai ter uma regulamentação sobre isso, né? Você está acreditando nisso, né? Eu acredito que possa-se fazer o saque e possa-se receber o restante quando for demitido. Por quê? Porque senão não teria sentido, né? Qual que é a ideia de poder fazer o saque, de ter mais uma opções? Porque hoje você já tem várias opções, não é só na demissão. Existem várias situações que o trabalhador pode sacar o FGTS. Quando ele vai construir ou reformar a sua casa própria, né? Quando ele tem alguma doença grave, né? uma AIDS, um câncer, ou seja o que for, ele pode sacar. Comprar um apartamento, uma casa. Exatamente. Né? Bater nas dívidas. Comprar até material de construção, ele pode. Então, há uma série de situações em que ele pode sacar. E como eu disse, o FGTS, ele pertence ao trabalhador. Enquanto mais opções de saque ele tiver, melhor, porque o dinheiro é dele. O governo está lá, esse dinheiro, infelizmente, ele está num fundo que rende muito pouco. Se o trabalhador pudesse sacar isso, né, para ele suprir suas necessidades, seria ótimo. Deixa eu fazer uma pegadinha. Agora, os R$500 realmente é muito pouco, né, Donizete? Me parece que o que aconteceu foi o seguinte: havia a discussão do governo em fazer um percentual, tantos por cento e tal, mas o setor da construção civil influenciou a decisão de baixar apenas para R$500. Por quê? Porque eles utilizam, né, o FGTS também é utilizado como fonte de financiamento para a construção civil. O dinheiro é seu, trabalhador. Você trabalhou durante 10 anos, esse dinheiro está lá, é seu. Não é que o governo está te dando os R$500. Ele está pegando o seu dinheiro. É do trabalhador. É do trabalhador, entendeu? Por isso, se liberar R$500, ótimo. Se liberar mais, melhor ainda. Eu acho que quanto antes o trabalhador botar a mão no dinheiro que é dele, melhor. O fundo de garantia, o FGTS, ele é do tempo da CLT, doutor? Quanto tempo tem o FGTS? Não, o FGTS ele foi criado depois, da CLT. Eu não estou me lembrando aqui, mas faz bastante tempo. Era uma época, Donizete, onde existia no Brasil o que a gente chamava de estabilidade decenal. O que era isso? Como que funcionava isso? Não tinha ainda o fundo de garantia. O trabalhador, quando ele atingisse, ele chegasse a 10 anos de trabalho naquela empresa, ele adquiria estabilidade. Ele não poderia mais ser demitido. Então ele tinha uma segurança, que era estabilidade no emprego. O FGTS... Essa empresa privada era assim? Isso. Ah, é? Exatamente, empresa privada. História hoje. É história. Estabilidade decenal. Então, quer dizer, se você ficou 10 anos trabalhando para aquela empresa, você não poderia mais ser demitido. Então, por isso que tinha pessoas que aposentavam e ficavam... Aposentavam. Passou mais de 10 anos na empresa, aposentava na empresa, porque adquirir estabilidade não poderia mais ser demitido. Então, se criou o fundo de garantia justamente como uma troca. Se acabou a legislação, acabou com a estabilidade decenal, né, o trabalhador pode ser demitido a qualquer momento pela empresa, salvo a questão das estabilidades provisórias, mas se criou no lugar o fundo de garantia. Né? Muita gente diz que foi um péssimo negócio, né? Mas é a realidade que nós temos aí. Se criou o fundo de garantia justamente para isso, para ser um fundo, né, e que quando o trabalhador fosse demitido ou desligado da empresa, ele receberia esse fundo justamente para se manter até conseguir um novo trabalho. Isso foi
o início aí, a história do Fundo de Garantia. É um detalhe que eu pergunto agora, que o povo brasileiro, o trabalhador, hoje não consegue viver sem esse FGTS, né? Não. Sim, o Fundo de Garantia inviável hoje, é né? muito importante na questão da casa própria. Como eu disse aqui, ele é utilizado para financiar a habitação popular. O Fundo de Garantia é muito importante para isso, para financiar a habitação popular. Mas é um dinheiro que pertence ao trabalhador. Então, quanto mais opções de saque ele tiver, melhor. E juntamente com o seguro-desemprego, né? Ali a pessoa foi mandada embora, pegou o recurso e ainda vai conseguir ainda receber durante um período o seguro-desemprego, entendeu? E o seguro-desemprego também não é outro presente, não é outro mimo, né? Não. Na verdade, nenhum direito trabalhista é. Todos esses todos direitos foram fruto de conquista, dos trabalhadores que lutaram, que fizeram greves, manifestações para conseguir esses direitos. Por quê? Porque nós vivíamos, na época da Revolução Industrial, uma situação em que os trabalhadores não tinham direito nenhum. Eles eram obrigados a jornadas extensas de 18 horas por dia. Mesmo crianças, mulheres grávidas, eram submetidas a trabalhos perigosos, a jornadas extensas de trabalho e não tinham direitos. Então, foi justamente uma reação da classe trabalhadora, essas condições de semi-escravidão, que geraram aí toda a luta dos trabalhadores e foram adquirindo esses direitos. Então, você só tem paz social se você tiver um equilíbrio, Você não pode, uma classe social, pisar na outra e sugar todos os seus direitos. Se isso acontecer, não existe paz social em país nenhum onde isso aconteceu. Então tem que respeitar os direitos trabalhistas. E infelizmente não é isso que a gente está vendo aí nesse governo. Todas as propostas legislativas vêm no sentido contrário, de redução de direitos trabalhistas. Muito bem. Cristiano, obrigado pela presença. Muito obrigado a todos aí. Valeu, hein? O sindicato está de portas abertas para toda a comunidade aqui em Jacareí, em São José dos Campos, Taubaté e Caçapava. Trabalhador, se tiver alguma questão jurídica, estamos aí, doutor Fernando, tem vários aí previdenciários do setor químico aí, compareçam lá, vai ser bem atendido. Ok. Doutor Luiz Fernando, obrigado pela presença mais uma vez aí. Doutor Luiz Fernando, ele ama história. Eu agradeço a oportunidade, é realmente um prazer estar aqui falando para os ouvintes da Rádio Mensagem.